Bom dia, gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ok. A paz do Senhor a todos. Pedir a Deus que Ele abençoe a vida de cada um que vai poder estar vendo este vídeo, tá bom? Quando você estiver vendo este vídeo, deixe o seu like, comente. Se você puder estar ajudando o canal, você pode estar se inscrevendo no canal, tá bom? Deus abençoe. Já quero estar pedindo perdão para cada um dos meus inscritos, porque tem um bom tempinho que eu não tenho colocado vídeos aqui, né? Postado vídeos. Eu tava passando por um momento de bastante ocupação, que eu tava cuidando de umas crianças. Eu estava cuidando de 4 crianças, né? Então, agora no momento eu estou com apenas uma, então tá dando um tempinho para mim poder estar iniciando a gravação dos vídeos, amém? Então, que vocês já me perdoem, tá, meus inscritos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E hoje eu quero estar trazendo um tema aqui que é muito polêmico, né? Que é acerca do segundo casamento. Porque a Bíblia diz que o segundo casamento é pecado, né? Então eu venho contar aqui porque eu passei por esse fato do segundo casamento. E eu estava incomodada, né? Depois de casada, porque eu fui casada a primeira vez com o pai dos meus filhos, vivi 17 anos com ele, e daí eu vi a traição da parte dele, não deu pra gente continuar, né? Teve algumas tentativas, mas ele acabou arrumando uma outra pessoa e foi viver com essa pessoa. E aí eu fui orar, né? Fui orar, passei 6 anos em oração, pedindo que se o Senhor achasse que eu fosse merecedora de um varão valoroso, que o Senhor preparasse para mim. Então, depois desse tempo, desses 6 anos, eu acabei conhecendo uma pessoa, né? Até então ela também era da igreja, era evangélica também. E aí a gente foi, nos conhecemos, passamos um tempo nos conhecemos e achamos por bem nos casarmos, né? Então eu casei pela segunda vez, né? E aí depois de um tempinho que eu estava casada com ele, aproximadamente meses, né? Uns 9, 10 meses, eu comecei sentindo algo estranho, uma sensação estranha em mim, como se eu tivesse errada, né? Só que eu gostava muito da pessoa, né? A pessoa era maravilhosa, mas eu estava sentindo algo estranho. E aí eu comecei a orar a Deus, perguntando para Deus por que eu estava me sentindo daquela maneira, né? Em relação ao meu casamento, é como se eu tivesse errada naquele casamento. Porém, antes de eu casar, né? Eu me informei se eu poderia, né? E aí eu fui informada de que sim, porque eu fui traída, então que a Bíblia tinha exceção falando para um segundo casamento, né? E aí também cheguei a conversar com o meu irmão, que na época estava morando comigo aqui na minha casa, meu irmão que é pastor, e eu comuniquei para ele o que eu estava sentindo, que eu estava com a sensação de que eu estava errada naquele casamento, e ele falou que eu estava louca, que era loucura da minha cabeça, que eu tirasse aquilo da cabeça, que a Bíblia me dava respaldo para um segundo casamento, porque eu tinha sido traída. Mas aquela sensação não passava em mim. Foi quando eu comecei a orar a Deus, né? Para que Deus viesse me revelar. E aí Deus, através das escrituras, começou a me revelar que realmente eu estava errada, né? Eu estava no pecado de adultério. E aquilo me causou um impacto muito grande, gente. E aí eu quero ler aqui em Gênesis 2:24, que diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 22, Gênesis 2:24 diz assim: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e é uma mulher só, né? Apenas uma mulher. A partir do momento que seu esposo ou esposa vier a falecer, você terá liberdade para contrair novas núpcias. Por quê? Porque enquanto estiverem vivos, os dois se tornam uma só carne. De tal modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, 4, do 4 ao 6, o próprio Jesus reafirma e confirma que os dois se tornam uma só carne.
que já não são mais dois, são uma só carne. E, portanto, o que ajuntou Deus, o homem não pode e não tem poder para separar, para dissolver, porque o casamento é vitalício, ou seja, é para sempre, até que a morte os separe. Amém, gente? Então, aqui também em Coríntios, 1 Coríntios 7:39 diz assim, gente, olha só. A mulher está ligada ao marido todo o tempo que ele viver. Quanto tempo, gente? A palavra de Deus fala que é todo o tempo que o marido viveu ou vice-versa, né? Porque o meu marido, ele vive, né, com outra pessoa, né? O pai dos meus filhos, ele vive com uma outra pessoa, até tem filho com ela, né? Então, na verdade, ele está em adultério. Eu também, por ter entrado em um segundo casamento, eu estava, mas eu não quis continuar nesse pecado, né? Então, eu orei a Deus para que Deus viesse me dar direção. E aí, depois de eu tá orando, né? Pedindo para Deus direção, pedindo para Deus resolver, eu comecei sonhando, né? Sonhando que eu estava em lugares com meus filhos e esse meu marido, ele não estava. Várias situações aconteceram de eu sonhar, eu viajando, eu na casa de parentes e ele nunca estava, né? E aí um dia eu estava conversando com a minha filha de desses sonhos e aí de repente ele chegou furioso, porque eu acho que ele chegou e ficou ouvindo, né? Antes de entrar dentro de casa, porque a minha casa, a porta da frente, ela é praticamente na rua, né? A parede da sala onde eu estava conversando fica bem assim, do ladinho do portão. Então eu acredito que ele deve ter chegado e ter escutado a gente conversando e ele ficou ouvindo. E aí ele entrou já furioso, falando, é o quê? Como é a história? Você vai viajar e eu não vou viajar? Eu falei, não, rapaz, nada a ver. Eu apenas sonhei, né? Eu sonhei que a gente estava viajando e que você não estava na viagem. Aí ele ficou bravo e falou, mas eu vou estar nessa viagem sim, eu vou estar nessa viagem. Mas enfim. Então, depois dessas que foram acontecendo essas coisas, foram acontecendo várias situações, né? E acabou que ele aconteceu muitas coisas e a gente separou. Ele acabou saindo de casa, né? Inclusive, eu me divorciei agora, né? Esse ano de 2023, agora de setembro. No mês de setembro eu me divorciei dele, né? Então, ele foi viver a vida dele, eu tô sozinha. Resolvi não querer mais ninguém, né? Porque se eu não posso voltar para o meu primeiro marido, né? Eu prefiro ficar só. E a palavra de Deus diz, né? Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10, o mandamento do Senhor Jesus Cristo, né? Que é o seguinte: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Né? Isso aqui é Paulo falando, né? Aos Coríntios, uma carta que ele escreveu aos Coríntios, né? Ele fala o seguinte: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, porém, se separar, fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte da mulher. Amém, gente? Então aqui tem pessoas que falam, e maridos que são agressivos, que são traidores, né? A Bíblia, ela não dá, ela não condena, né, da pessoa separar. Seria bom que vivesse, né? A gente pode separar. Não seria bom, porque Deus defende muito o casamento, né? Porque é uma instituição que foi criação de Deus e Deus preza muito pelo casamento, pela família. Mas se a mulher vive numa situação de calamidade, né, de agressões e não dá para viver, ele não está falando que não separe. Pode até separar, porém ele não dá respaldo para que case numa segunda vez, nesse caso, né? Mas tem pessoas que falam, mas eu vou separar e vou ficar sozinha para o resto da vida. Isso daí depende muito, né? Não é qualquer pessoa que vai aceitar. A gente precisa ter muito uma vida focada no Senhor, né?
baseada nas escrituras, está sempre estudando as escrituras, para estar por dentro daquilo que o Senhor quer para nós, né? Porque o Senhor, ele fala para não casar de novo. Na verdade, ele não está falando para não casar de novo, se o marido ainda estiver vivo, não é por maldade, porque muitas pessoas falam que se for desse jeito, Deus é um Deus carrasco. Não é verdade. Quando Deus está falando para você não se separar, mas se separar, fique só ou retorne para o marido, ele está querendo nos privar de um problema maior lá na frente, que é o que eu adquiri na minha vida, que se eu soubesse, se eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, eu não teria me casado, porque eu arrumei um problemão para minha vida. A minha vida, ela virou um inferno nesse segundo casamento, entendeu? E muitas questões também acontecem, né? Que a gente, às vezes, tem muitas mulheres que separam do seu primeiro marido e aí ela não quer ficar só, né? Porque fala que quer ser feliz, que na verdade nós entendemos que a felicidade ela está apenas no Senhor Jesus. Não tem ninguém que possa fazer alguém feliz, porque a felicidade não está em nós. A felicidade ela vem de Deus. Então está nele. Então se a gente ficar só no Senhor, nós vamos ter essa felicidade suprida, né? Esse desejo, essa falta, né, de alguém. A gente vai ter todas as necessidades supridas, porque o Senhor ele tem poder para todas as coisas. Então, quando Jesus fala para a gente ficar só, ele está querendo nos privar de um problema maior, de um problema futuro. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós queremos uma companhia, né? Nós não queremos ficar só. Aí é o que acontece. Mas aí eu vi, né, que realmente a palavra do Senhor está certa. Cabe cada um de nós, né? Aqueles que querem, porque não é todo mundo que quer aceitar. Então, eu estou contando para vocês, gente, o que eu vivi, né? Então, aqui, ó, aqui eu continuo, né? E que o marido não se aparte da sua mulher. Muitos pastores, por falta de conhecimento ou às vezes por ignorância, fazem uma confusão entre as palavras repudiar e divorciar, entre a palavra porneia e moicheia, entre a imoralidade sexual e o adultério. Em Mateus 19, do 3 ao 12, diz assim, no 3, vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Viu, gente? De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí replicaram-lhes os fariseus, né? E por que mandou então Moisés da carta de divórcio ir repudiar? E aí Jesus continua aqui. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Viu, gente? Então, eu estava separada do meu primeiro marido, então eu casei novamente. Então, eu estava em adultério, né? Porque a palavra diz que se o homem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, pessoal, relações sexuais ilícitas aqui que fala, ele não fala de... Essa palavra aqui, ela é traduzida para o hebraico, né? Mais ou menos, gente, eu não sou uma grande estudiosa da palavra, mas eu tô passando para vocês aqui uma pequena visão. Mas é que são duas palavras diferentes, né? Que ela no hebraico é porneia e moicheia. Porneia é uma palavra que está relacionada a relações sexuais ilícitas, né? E moicheia, ela está relacionada a adultério.
Então as pessoas confundem muito. Então um bom exemplo que a gente pode estar dando aqui é o caso, não que aconteceu esse fato, né, com Jesus, mas uma, um bom exemplo que a gente pode estar citando aqui é o caso de José e Maria, né? Que José e Maria, eles eram noivos, né? Porém, eles parece que já viviam juntos, porém não haviam tido relações sexuais ainda. Então, depois, José descobriu, né? Percebeu que Maria estava grávida, né? Então, nesse caso, tem muitas. É um exemplo que eu estou citando. Nesse caso, tem pessoas que, às vezes, o homem ele gosta de uma moça, ele sabe que ela é virgem, né? E aí ele tem um relacionamento com ela de noivado, né? Sem relações sexuais, e aí eles casam e vão para a noite de núpcias. Quando ele vai ter o ato com ela, né? Ele descobre que ela já não é mais virgem, que ela já foi violada por uma outra pessoa. Então ela teve a sua nudez descoberta antes dele. Então, nesse caso, ele pode, né, ele pode separar dela e ele pode casar de novo. Ele pode pedir o divórcio e ele pode casar, porque ele não teve relações com ela, porque quando ele foi, ela já estava violada. Então, esse é um bom exemplo para relações sexuais ilícitas. Porque se estivesse falando de alguém que já era casada, a palavra aqui seria moicheia, né? Que quer dizer, trazendo para cá, ela quer dizer adultério. Então, o que é que acontece? Antigamente, quando acontecia isso, né, que o rapaz casava com a moça e quando ia ter a sua noite, né, de núpcias, ele descobrisse que ela já teria sido de uma outra pessoa, ele se separava imediatamente e ela era levada à praça pública, né, nos tempos antigos da Bíblia. A Bíblia fala disso, que ela era levada à praça pública e era apedrejada e morta, né? Então ele poderia adquirir um novo casamento. É nesse caso. Mas no caso de casado, não pode, só em caso de morte, né, de um dos cônjuges, que poderia tá adquirindo um outro casamento. Aí disseram, que, né, que está aqui. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram os discípulos, se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Aí Jesus falou para, olha só, até os discípulos ficaram impactados, né? Quando ficaram sabendo que é assim. Eles falaram, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. E aí Jesus continua falando para ele. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que admita. Então é o meu caso, né? Eu aceitei isso muito bem, né? Porque eu entendi a palavra do Senhor. E é isso, essa palavra ela só é dada para quem a recebe, né? Sobre a questão do casamento, da pessoa entender e realmente fica só, né? Se divorciar, não arrumar, não contrair um novo casamento, mas ficar só, ficar no Senhor, né? É isso que as escrituras falam. Então, é o que eu fiz, né? Eu me divorciei desse meu segundo casamento. Saiu um fardo da minha costa, gente. Para vocês fazerem uma ideia, eu tinha um peso, eu trazia um peso comigo. E quando eu me divorciei, saiu um fardo, tá? Então, é isso. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. E mais pra frente, eu vou trazendo mais algumas coisinhas, tá bom? Para vocês. Fiquem todos com Deus. E é isso aí. E mais pra frente, em alguns vídeos, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, eu posso tá respondendo essa pergunta em um outro vídeo,
tá? Mas eu quero agradecer a você que pode ficar no vídeo até o final, tá bom? E é aquela coisa, aquele que está apto para receber, que receba, né? E aquele que não estiver apto, que não receba. Eu decidi receber e aceitar a palavra do Senhor porque é a verdade e nós não temos que fugir da verdade. Nós sabemos que aceitar a verdade não é fácil, né? Mas também não é impossível. E é a verdade que nos leva para o caminho da glória do Senhor, né? Para estar junto com Ele. Então, que nós possamos rever, né, os nossos conceitos, que nós venhamos rever as nossas vidas, como estão, né, e é isso. Então, quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui comigo. Deus abençoe a vida de cada um, grandemente e poderosamente. Tenha um dia abençoado, com a glória do Senhor, com a graça do Senhor sobre a sua vida, tá? Amém. Eu quero orar aqui pedindo que Deus abençoe a nossa vida e agradecer por esse vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer pela vida de cada um, Pai, que pôde ficar neste vídeo. Que o Senhor dê um dia abençoado para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém. Glória. Um beijo para cada um. Tchau, tchau.